Há uma cidade a preparar-se para morrer. Ainda não sabe, ou sabe e finge que não. Chama-se Jerusalém, e estamos nos primeiros anos do século 6 a.C. Nas muralhas, há sentinela. No palácio, há um rei que já não manda em quase nada. E ao norte, a caminho, vem o maior exército que aquela gente alguma se viu. Vamos ser claros, desde já, essa cidade vai cair. O templo vai arder. E isso não está em discussão, nem aqui, nem em livro nenhum. O que está em discussão é outra coisa. Lá dentro, na sala mais escura do templo, onde só um homem entrava, e só uma vez por ano, guardava-se um objeto. Um cofre de madeira de acácia revestido a ouro, com 2 querubins de asas abertas na tampa. A Arca da Aliança. Sabemos o que aconteceu às colunas de bronze do templo. Sabemos o que aconteceu às bacias, às taças, aos candelabros. Os escribas anotaram ou quase tudo. Da arca não há uma linha. E é daqui que nasce a pergunta que vai ocupar os próximos minutos. Quando as tochas entraram no templo, a arca ainda estava lá? Ou alguém a tinha tirado de lá antes? Para responder, temos de recuar. Não até Moisés, não até o deserto, só algumas décadas, até a última vez que a arca aparece, sem sombra de dúvida, na história. A última pista, ano 622 a.C. Mais coisa, menos coisa. O rei chama-se Josias, subiu ao trono com 8 anos, depois de o seu pai ser assassinado pelos próprios servos. Agora tem 26 e está a fazer obras no templo. Durante as obras, os operários encontraram um livro, um rolo da lei esquecido. Ninguém sabe desde quando. Leem-no ao rei. Josias rasga as vestes e lança a maior reforma religiosa da história de Judá. Derruba altares, expulsa cultos estrangeiros, limpa o templo de cima a baixo e manda celebrar uma Páscoa como não se via há séculos. E no meio das instruções para essa Páscoa, que aparece o versículo quase toda a gente salta, segundo o livro das Crônicas, capítulo 35, versículo 3. Josias diz aos levitas: ponham a arca santa na casa que Salomão construiu. Já não tem de carregar aos ombros. Parem aqui um segundo. Por que é que a arca não estava na casa? Por que que os levitas a andavam a carregar? O texto não explica. Tinha sido retirado nos reinados anteriores, quando o templo se encheu de ídolos e estava guardada noutro sítio, à espera. Não sabemos. O que sabemos é só isso. Em 622, a arca existe. Está em Jerusalém e volta ao templo por ordem do rei. E é a última vez que um texto bíblico nos diz, com todas as letras, onde ela está. A partir daqui, o relógio começa a contar. O relógio. 13 anos depois, Josias, não de velho, morre em Meguido, no campo de batalha, ao tentar travar o exército do faraó Necão, que ia a caminho de socorrer os assírios, um rei de 39 anos, atingido pelos arqueiros, trazido de carro para Jerusalém, já a morrer. Em 609 a.C., Judá fica órfão e o Egito toma. Põe um rei, tira outro, cobra tributo durante 4 anos. Jerusalém é uma província de facto do faraó. Depois vem Carquemis, 605, nas margens do Eufrates. Um príncipe babilônico chamado Nabucodonosor esmaga o exército egípcio. Judá muda de novo dono, sem sair do sítio. O rei Joaquim jura lealdade a Babilônia, depois arrepende-se, depois volta a jurar. 11 anos de jogo duplo, com um império que não tem sentido de humor. Entretanto, nas ruas de Jerusalém, há um homem a dizer coisas que ninguém quer ouvir. Chama-se Jeremias. E nos seus oráculos, deixa cair uma frase estranha. Nesses dias, já ninguém dirá: a Arca da Aliança do Senhor. Ninguém pensará nela, ninguém se lembrará dela, ninguém sentirá a sua falta. Um profeta, ainda com a arca dentro do templo, a anunciar que ela vai deixar de ser mencionada. Guarde essa frase, vamos precisar dela. Primeira queda, 597 a.C. Nabucodonosor perde a paciência e cerca Jerusalém em pessoa. O rei de Judá agora é um rapaz de 18 anos. Joaquim, que herdou o trono há 3 meses, faz a única coisa sensata: rende-se, sai da cidade com a mãe, as mulheres e os oficiais. Leva-no para a Babilônia com 10.000 pessoas. A nobreza, os soldados, os ferreiros, os carpinteiros, fica em Jerusalém, diz o texto, a gente mais pobre da terra, e o templo é esvaziado. Segundo o livro dos Reis, capítulo 24, versículo 13, Nabucodonosor levou dali todos os tesouros da casa do Senhor e do palácio, e cortou em pedaços todos os objetos de ouro que Salomão tinha feito para o templo. Cortou em pedaços todos os objetos de ouro. E esse é o momento em que um investigador se inclina para a frente da cadeira. A arca é madeira revestida a ouro. Se estava no templo em 597, encaixa nessa frase ou não encaixa? O texto não a nomeia. E repare no pormenor. Diz: objetos de Salomão de ouro que ele tinha feito. A
arca não foi feita por Salomão, foi feita no deserto, séculos antes, muito antes de o templo existir. Isso é um pormenor de um escriba sem importância, ou é a fronteira exata do que foi levado? Não sei e ninguém sabe, mas é a primeira vez desde Josias que a arca podia ter sido mencionada e não os últimos anos. Nabucodonosor deixa em Jerusalém um rei fantoche, chama-se Sedécia, tio do rapaz deportado. Tem uma tarefa só, ficar quieto. Não fica. 9 anos depois, Sedécias faz um acordo com o Egito e rebela-se. Jeremias implora que não faça. Prendem Jeremias no cisterna e o exército babilônico volta, dessa vez para acabar o serviço. O cerco dura 1 ano e meio. A cidade esgota o pão e há relatos de fome que eu não posso descrever aqui. Fora das muralhas, a arqueologia deixa-nos uma janela pequena e terrível. Em Lax, a sudoeste de Jerusalém, encontram cartas escritas em cacos de cerâmica, mandadas por um oficial ao seu comandante. Numa delas, ele diz que já não se vê as fogueiras de sinalização de Azeca, só vê a de Lax. As cidades de Judá estavam a apagar-se, uma a uma, e alguém escreveu isso num carro, à luz de uma lamparina, sem saber que ia ser lido 2.500 anos depois. É a arca? Nada, nenhuma missão, não há uma ordem para retirar, não há um sacerdote a levá-la, não há uma cerimônia, uma cidade cercada, como um profeta dentro de uma cisterna e um rei que já perdeu. Ninguém escreve uma linha sobre o objeto mais sagrado que tinham, ou porque já lá não estava, ou porque não tinha cabeça para isso. As duas hipóteses são humanas, mas só uma é verdadeira. 585. No quarto mês, a muralha é aberta. Sedécias foge de noite e apanham-no perto de Jericó. Matam-lhe os filhos à frente dele. Depois cegam-no. E a última coisa que vê, 1 mês depois, entra em Jerusalém o comandante da guarda de Nabucodonosor, Nebuzaradã, que queima o templo, queima o palácio, queima todas as casas grandes, deita abaixo as muralhas. E agora vem a parte que me tira o sono. Os escribas fizeram um inventário do saque. Está no segundo livro dos reis, capítulo 20, e está repetido ainda mais completo em Jeremias, capítulo 52. Listam as 2 colunas de bronze de Jaquim e Boaz, o mar de bronze, aquela bacia enorme, assente em 2 bois, as bases com rodas, as panelas, as pás, as espevitadeiras, as taças, os incensários. Dizem que o bronze era tanto que não conseguiam pesar. Pás estaram as pás, e não há uma palavra sobre a arca. 50 anos depois, quando o rei Ciro deixa os judeus voltar, o livro de Esdras faz um inventário ao contrário. E o que a Babilônia devolveu? 30 taças de ouro, 1.000 de prata, 29 facas, 5.400 objetos ao todo, sem a arca. E quando reconstrói o templo, a sala mais sagrada fica vazia. Séculos depois, em 63 a.C., o general romano Pompeu entra lá dentro da força, à espera de um tesouro. Não encontra nada. Tácito escreve a Flávio José e confirma. Isso não é uma lenda de tesouro perdido. É uma ausência documentada, com data por várias mãos. Hipótese 1. Destruída. Sobram 3 caminhos. Vamos abrir uma porta de cada vez. A primeira é a mais simples. A arca foi destruída, cortada em pedaços em 597 com o resto do ouro, ou queimada em 586 com o tempo. Argumento a favor: não existe de inventar nada. Os babilônios levavam metal, não relíquia. Para eles, aquilo era ouro sobre madeira. Argumento contra: os escribas estaram paz, estaram espevitadeiras. Se a arca tivesse ido no mesmo saque, era mesmo de esperar que a deixasse de fora, ou o silêncio, e o silêncio de quem não consegue escrever aqui. Há dores que os povos não registram. Talvez essa seja uma. Hipótese 2. Escondido. A segunda porta é a que as pessoas mais gostam. Alguém escondeu a arca antes. E aqui a frase de Josias volta a ganhar: ponham a arca na casa. Há rabinos, séculos mais tarde, que leram isso de outra maneira. Não como devolvam ao templo, mas como guardem. Segundo essa tradição, é registrada na Mishnah e no próprio Talmud. Josias mandou esconder a arca numa câmara secreta por debaixo do próprio templo, porque já sabia o que vinha aí. Outra tradição, no segundo livro dos Macabeus, escrito uns 400 anos depois dos fatos, diz que Jeremias que levou a arca para uma gruta no Monte Nebo, onde Moisés morreu e selou a entrada. E disse que o lugar ficaria desconhecido até Deus voltar a reunir o seu povo. Sejamos honestos sobre o que é isso. Aqui são tradições tardias, escritas por gente que também não sabia e que precisavam dar uma resposta. E há um pormenor que não vale a pena eu guardar.
A tradição etíope, a do rei Menelik, diz que a arca saiu de Jerusalém ainda no Templo de Salomão. Se as crônicas estiverem certas sobre Josias, essa história não se encaixa, e a arca ainda estava lá 300 anos depois de Salomão. Hipótese 3 retirada. A terceira porta é a mais incômoda, não escondida por um milagre, mas retirada por pessoa. Entre a morte de Josias em 609 e o primeiro cerco em 597, há uma janela de 12 anos. 12 anos em que toda a gente em Jerusalém percebeu que o mundo ia mudar. Quem tinha autoridade para tocar na arca? Só os sacerdotes. Quem tinha motivo? Qualquer pessoa que tivesse visto ser carregada aos ombros no templo de Josias e soubesse que aquilo se podia mover. Quem tinha oportunidade? Um reino em obras, um reino em caos, um rei novo de 18 anos. Autoridade, motivo, oportunidade, está tudo lá. O que não está lá é uma prova, nenhuma. O teste. Qual das três exige menos suposições? A primeira, destruída sem dúvida, mas a hipótese que exige menos suposições não é necessariamente a verdadeira. É só a que devemos aceitar até aparecer uma prova melhor. E a prova melhor até hoje não apareceu. O que podemos dizer, e isto é o que podemos afirmar com segurança, é que em 622 a arca estava em Jerusalém. Em 586 Jerusalém deixou de existir. E a algum ponto entre essas duas datas, 36 anos, o objeto mais sagrado de um povo saiu da história sem que ninguém escrevesse como. Um profeta avisou que ia acontecer exatamente isso, que ninguém a mencionaria mais e ninguém mencionou. Tudo que vem depois disso são túneis, grutas, reis etíopes e especulação. Boa especulação, às vezes, mas é especulação. A pergunta como que começamos continua de pé. Quando as tochas entraram no templo, a arca ainda estava lá? E eu acho que não sabemos. E eu acho que é por isso que ainda estamos a falar dela. E é nisso que nesses fatos que a gente se atém nesse vídeo. Eu não sei o que você acha disso. Qual é a sua opinião aí nos comentários? Escreve aqui embaixo, eu quero ouvir ela. Você gostou desse conteúdo e ele te acrescentou algo? Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like aí, né? Pra fortalecer esse projeto. E o meu muito obrigado e até o próximo vídeo.